Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Sempre é uma satisfação estar com os irmãos aqui. Por isso que sempre estamos aqui. E agradecemos a Deus de mais uma vez poder cultuarmos com os irmãos. Também agradecer ao pastor Moisés pela oportunidade, pela confiança. E a toda a igreja, os obreiros, aos irmãos que estão presentes hoje para ouvir a palavra do Senhor, para comungarmos juntos, para adorarmos juntos, como família de Cristo, como povo de Deus, como corpo de Cristo. Queridos irmãos, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Eu também já acessei a minha aqui. Marcos, capítulo 15. E o tema da mensagem de hoje é uma cruz no caminho. O tema da mensagem, uma cruz no caminho. O texto é Marcos, capítulo 15, o verso 20. Marcos 15, 20. Eu vou fazer a leitura, os irmãos também podem acompanhar em suas versões. Diz assim, no verso 20. Depois de o terem escarnecido, vestiu-lhe a púrpura, que lhe puseram as vestes, então o levaram para fora, a fim de ser crucificado. Versículo 21 diz assim: E obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, e vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Agora vamos dar um salto para o verso 27. Diz assim: Também com ele foram crucificados 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Bem, já vou até tirar aqui. Como vimos aqui, irmãos, esse texto ele vai falar sobre o momento da crucificação. E você pode ver esse texto também que está registrado em Mateus capítulo 26. Esse texto que nós lemos, o capítulo 15 de Marcos, Lucas 23 e também lá em João, capítulo 18. É interessante ler os 4 evangelhos porque a gente tem a percepção dos 4 pontos de vista sobre a crucificação, o momento da crucificação. Então esse capítulo ele vai falar do momento da crucificação, e era a crucificação, como nós entendemos, era a pena de morte mais horrível daquela época, aplicada para quem era salteador, bandido, assassino, para a pessoa que cometeu um crime muito grave, ele chegava a ter essa pena de morte, a crucificação. Essa pena de morte não era praticada pelos judeus. Os judeus ele praticava como pena de morte o apedrejamento. Os judeus praticavam o apedrejamento. Inclusive está lá em Deuteronômio, capítulo 21, ali no versículo 20, a gente vê ali a ordenança de Moisés para apedrejar aqueles que tinham alguma falta, tinham alguma transgressão da lei. Então, a pena de morte ou aplicada pelos judeus era o apedrejamento. Por isso que, por algumas vezes, tentaram apedrejar Jesus. Lá em João, capítulo 8, tentaram condenar a mulher que estava pega no ato de adultério para o apedrejamento. E eles até falaram, olha, a lei de Moisés manda apedrejar nesses casos de adultério, manda apedrejar. E o Senhor o que diz então? Então, era o mandamento da lei, era uma parte da lei. E, inclusive, fizeram isso com Estevão. Lá em Atos, capítulo 7, apedrejaram Estevão, porque essa era a pena de morte aplicada pelos judeus. A crucificação era uma pena de morte aplicada pelos romanos. Na verdade, a pena de morte era uma pena muito antiga. A pena de morte da crucificação, né, era uma pena muito antiga. Mas os romanos, ou a Roma antiga, né, antes de Jesus, a Roma antiga, aperfeiçoou essa pena de morte. Quando eu digo aperfeiçoou, é que eles deixaram mais dolorosa, mais lenta, mais horrível. Porque antes, quando um condenado ia ser crucificado, ele era pregado só aqui, no pulso, né, naquela posição da cruz, era pregado só no pulso.
E o condenado morria rapidamente, ele morria de asfixia, por conta da pressão que fazia no tórax, no pulmão, por causa da forma que a pessoa ficava ali na cruz, aquela posição, a pessoa morria de asfixia. Aí colocaram, para que a pessoa pudesse durar mais tempo na cruz, colocaram o prego nos pés. Então a pessoa ficava com as pernas arqueadas, colocavam um prego nos 2 pés, e aí quando a pessoa ficava ali dependurada, quando a pessoa começava a ter aquela sensação de asfixia, ela fazia pressão nos pés, subia, pegava um pouco de ar, e aí descia e ficava naquele movimento. A pessoa crucificada subia, pegava ar, descia, e aí ficava nesse movimento, até que ela não tivesse mais força e acabava morrendo. Isso daí poderia durar, segundo a história, poderia durar alguns dias, 2, 3 dias. A pessoa tentando ali sobreviver, até o momento que ela não conseguia mais, ela acabava morrendo. Então durava aí 2, 3 dias. Não foi o caso aqui, porque aqui, como no outro dia ia ser sábado, então eles não iam poder deixar os corpos ali expostos na cruz. Então eles tiveram que tirar os condenados da cruz para não ficar expostos até domingo. Então, até o primeiro dia da semana, que seria para nós hoje domingo. Pode ser, há uma interpretação que eu acho interessante, lá no mesmo texto que eu falei, lá em Deuteronômio, capítulo 21, há uma interpretação no verso 23, que ali se refere à crucificação. E ali está dizendo, no verso 23, que a pessoa que fosse para o madeiro, ela não poderia ficar até o final da tarde, até outro dia, ela tinha que ser retirada no final da tarde. Então, há esse entendimento que ali há uma palavra para quem fosse crucificado, para que na tarde fosse retirado. Não poderia passar a noite na cruz. Então, há esse entendimento que havia essa lei em Israel, de que um crucificado não podia passar a noite na cruz. Então, ele tinha que ser retirado. Motivo, sendo esse ou sendo por conta do sábado, como nós lemos o texto, acontece que lá em João capítulo 19, no verso 31 em diante, os condenados, quando chegou a tarde, viu que já eles não tinham morrido, os soldados foram lá e quebraram a perna de um condenado, quebrou a perna do outro condenado. Quando foi quebrar de Jesus, Jesus já estava morto, então eles não quebraram a perna de Jesus, até para se cumprir uma profecia que nós vamos ver no Antigo Testamento. Por que quebraram a perna? Porque justamente eles não iam ter força para se apoiar no pé, subir para pegar o ar. Então eles rapidamente, depois que quebrou a perna, rapidamente aqueles condenados morreram de asfixia. Bem, isso para os irmãos entenderem como a crucificação era dolorosa, era horrível e era uma exposição, uma vergonha para quem estava sendo crucificado. Não só a dor, não só todo o contexto da crucificação, mas uma grande vergonha para quem era crucificado, porque o crucificado ele ficava exposto para todo mundo ver, ficava exposto, e ele era crucificado nu. Não foi o caso de Jesus, pelo texto que a gente viu aqui. Jesus não foi crucificado nu, pelo que entendemos pelo próprio texto, porque foi retirado as vestes de Jesus, que ele tinha inclusive um manto de linho de uma única costura, e aí os soldados lançaram ali sortearam ali para quem ia ficar com o manto de Jesus, e eles colocaram as próprias roupas dos soldados, foram postas em Jesus, inclusive o texto que a gente leu, o verso 20, está dizendo que era da cor vermelha, colocaram a coroa de espinho para zombar de Jesus como rei. Então Jesus vestia uma roupa vermelha, que era de alguns dos soldados, e uma coroa de espinho. Essa, inclusive, está bem mais claro lá em Mateus capítulo 26,
vai falar até bem melhor, eu não me lembro agora se é o versículo, bom, não vou arriscar, mas está lá em Mateus 26, o mesmo texto da crucificação. Ali pelo verso 26 em diante ali, vai falar que colocaram em Jesus as vestes dos soldados. Então Jesus, ao contrário do que era costume, ele não foi crucificado nu, pelo que vemos o texto, tá? Bem, como vimos esse momento da crucificação, Jesus ele passa por 6 julgamentos antes de ser crucificado. O primeiro julgamento foi com o sumo sacerdote Anás, o segundo julgamento com o sumo sacerdote Caifás, depois Caifás manda para Pilatos, terceiro julgamento, depois Pilatos manda para Herodes, quarto julgamento, Herodes volta Jesus para Pilatos, aí Pilatos, ao invés de condenar Jesus, ele falou, olha, eu só vou condenar ele a ser só judiado, vão só açoitar ele e castigado e depois a gente solta. E aí o pessoal, claro, Jesus foi severamente castigado e depois Jesus volta e o povo, não, mas tem que crucificar, crucifica. E aí o sexto julgamento, com muitas pessoas ali falando falsamente contra Jesus, testemunhas falsas contra Jesus, e ali, de tanto insistir, se você não crucificar, você não é amigo de César, porque ele está se fazendo rei, e quem se faz rei é inimigo de César e tal. Aí tal, tudo bem. Aí o sexto julgamento, então Jesus será crucificado. Bem, com todo esse contexto, depois dos 6 tipos de julgamento, Jesus é condenado pelos judeus e a pena é aplicada pelos romanos, então ele é condenado à cruz. No caminho da cruz, aí nós entramos agora, estamos no texto. Nesse momento da crucificação, nós vemos 3 condenados, mas nós vemos 4 pessoas que carregaram a cruz. 3 condenados e 4 pessoas que carregaram a cruz. E olhando para esse texto, o que podemos aprender? Bem, primeiro, quais são as primeiras pessoas aqui que carregaram a cruz? Foram 2 bandidos, 2 assassinos que carregaram a cruz, que é o versículo 27 que a gente leu. 2 assassinos carregaram a cruz. E a Bíblia não vai falar muito sobre ele, quem eles eram, de onde vieram, o que eles fizeram. Existe aí a história, até do nome deles, de onde eles vieram e tal, mas a Bíblia não dá muito detalhe. Então vamos ficar com o que a Bíblia diz, não dá muito detalhe, só diz que eles eram malfeitores ou assassinos. Possivelmente não, se eles eram assassinos, cometeram assassinato, possivelmente por conta ao que os romanos estavam fazendo com Israel. Então, eles poderiam ser ali um agitador político, né? Então, por conta da opressão que Roma fazia sobre Israel, esses homens eram revoltosos, eram homens que estavam ali lutando contra a opressão romana. Então, era muito possível que esse fosse o crime desses homens. E eles estavam sendo condenados porque eles eram criminosos. Aí nós temos Jesus levando a cruz. Bem, Jesus a gente já sabe quem Jesus foi, né? Jesus, Deus, plenamente Deus, se fez homem por uma manifestação sobrenatural, vindo de uma virgem, nasceu em Belém, viveu algum tempo por conta da perseguição do Herodes da época, que estava ali, ele viveu um pouco no Egito, depois que Herodes morreu, ele volta do Egito com Maria e José,
E aí vive na Galileia, vive uma boa parte da vida também em Nazaré, por isso que ele era chamado de Jesus o Nazareno ou o Galileu. E já sabemos tudo que o ministério que Jesus teve durante 3 anos e meio, e aí nós chegamos aqui na cruz, que era a missão deles de salvar a todos nós, salvar a humanidade, entregando a sua própria vida. Então a gente tem um pouco daquilo que Jesus veio fazer, quem era Jesus, o próprio Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. Agora nós temos esse outro homem, o Simão. Quem era Simão? A Bíblia diz, no verso 21 que a gente leu, que Simão, ele era sirineu, ou seja, ele vinha de Cirene. Cirene ficava no continente africano. Esse homem, ele era africano? Bom, não dá para saber. Poderia ser um judeu que morava na África, lá em Cirene. Então ele era um judeu que morava na África e estava ali para comemorar a Páscoa. Ou poderia ser um prosélito. O que é um prosélito? Uma pessoa que não é judeu, mas aderiu à religião judaica. Então ele era um africano, ele estava vindo da região dele, da Cirene, e ele estava indo lá para participar da festa da Páscoa. Então ele era um prosélito, alguém que era convertido à religião judaica. E a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, o Rufus e o Alexandre. Aqui diz o nome dos 2 filhos, Alexandre e Rufo. Bem, é o que nós temos de informação. Também que ele vinha do campo, né? Ele estava vindo do campo, passava por ali. Bom, essa é a informação que a gente tem desse homem. Agora, o que vemos esses 4 homens que carregaram a cruz, ou essas 4 cruzes, 3 condenados e 4 cruzes. Bem, como eu falei, a primeira cruz a gente vê dos homens que eram assassinos, que eram malfeitores, e estava ali carregando a cruz porque cometeram um delito. Então, por que eles estavam carregando a cruz? Simples. Eles estavam carregando a cruz porque estavam sendo condenados pelo o que eles fizeram. Eles estavam carregando a cruz porque eles mereciam carregar a cruz. E aí, irmãos, eu aprendo uma lição aqui. Há muita gente, e isso já aconteceu comigo, e eu acho que já deve ter acontecido ou acontece com algum dos irmãos, que existe muita cruz na nossa vida que a gente carrega porque a gente merece. Porque a gente tomou uma decisão errada. Porque a gente fez algo que não deveria ter feito. Porque a gente se precipitou em uma decisão, tomou uma decisão errada, e a consequência das nossas decisões é carregar uma cruz. Você entende? Há muita gente que carrega uma cruz porque merece. Porque cometeu algo que não deveria fazer. Porque disse algo que não deveria ter dito. Porque fez algo que não deveria ter feito. Porque tomou uma decisão que não deveria ter tomada. E aí sofre. E aí chora. E aí pena. E aí recebe as consequências dos seus próprios atos. Dos seus próprios erros. Por isso que o tema da mensagem é uma cruz no caminho. A cruz que vem para pessoas porque elas merecem. Eu já mereci muitas vezes. Eu já tomei decisões erradas. Eu já fiz coisas que não deveria ter feito. E a gente sofre por isso. Fala coisa que não deve, faz coisa que não deve. E aí tem que carregar a cruz, irmão. Mas o bonito daqui é que eram 2 homens que estavam carregando uma cruz porque eles mereciam carregar a cruz. Mas em algum momento, um desses homens, ainda na cruz, ainda crucificado. Aí esse texto aí você pode ver lá em Marcos, lá em Lucas, capítulo 23, verso 43. Lucas 23, 43,
Um desses homens vai olhar para Jesus e vai falar assim: olha, eu mereço estar aqui. Nós estamos aqui, falou para o outro, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem não merece estar aqui. Eu estou aqui na cruz porque os meus atos me trouxeram aqui. Eu estou carregando essa cruz porque eu tomei decisões erradas. E aí ele olha para Jesus e fala: Jesus, quando vier o teu reino, lembra de mim. Lembra de mim quando vier o teu reino. E Jesus falou assim: olha, seguinte, hoje mesmo, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Em algum momento, ainda crucificado, ainda sofrendo as consequências do erro dele, ele assumiu uma outra cruz. Ele assume a cruz de Cristo. Sabe que isso mostra para mim, irmãos, que mesmo que eu tomei decisões erradas, e mesmo que eu estou pagando por algumas coisas que eu fiz na vida, mesmo assim ainda eu posso, mesmo levando a minha cruz, eu ainda posso olhar para a cruz de Cristo e receber a libertação, receber dele a paga de toda a dívida que eu estou levando, de toda a culpa que eu estou levando, pela cruz que eu estou carregando. É mais ou menos assim, uma pessoa que vai para a cadeia, que vai passar 30 anos na cadeia, em algum momento ele se converte na cadeia. Só porque ele se converteu, ele vai sair da cadeia? Não. Ele ainda precisa levar a sua cruz durante 30 anos. Mas, irmão, mesmo que ele continue crucificado durante 30 anos, levando a sua cruz, por coisas que ele cometeu, por erros que ele cometeu, mas em algum momento daqueles 30 anos, ele vai olhar para a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo vai cravar toda a condenação que era sobre aquela pessoa. E ele passa a ser um liberto, ele passa a ser uma pessoa justificada. Mas ele continua preso, sim. É a cruz das decisões que ele tomou. Ele continua preso. Esse homem, quando ele olhou para Jesus e falou: Jesus, lembra de mim. Ele não desceu da cruz. Ele continuou crucificado. Só que agora, irmãos, ele era liberto. Só que agora a alma dele ia para o céu, o paraíso. O próprio Jesus disse isso. Então aqui, nós vamos saber o seguinte: se mesmo que por conta de alguma atitude errada, por conta de algo mal, ruim que você fez, ainda você esteja sofrendo e pagando por isso, saiba de uma coisa: Jesus te justifica. Jesus não te condena, Jesus te perdoa. Mas, irmão, eu estou levando a minha cruz, continue levando. Consequência dos teus erros. Mas saiba que a tua alma está justificada, a tua vida foi justificada. Mas ainda há uma outra cruz aqui. A cruz de Cristo. A cruz de Jesus era porque ele mereceu? Jesus estava levando uma cruz porque ele fez alguma coisa errada? Não, a cruz de Jesus não era porque ele cometeu um delito, porque ele era assassino, porque ele falou algo que não devia, ou fez algo que não devia. A cruz de Cristo não era uma cruz por consequência de um erro que Jesus cometeu. Não. A cruz de Cristo, irmão, era a consequência dos nossos erros. Foi a consequência da humanidade ter pecado. Em outras palavras, a cruz que Jesus estava carregando não era dele, era nossa. Era de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai nascer. A cruz que Jesus carregou não era para ele. Mas por que ele carregou? Por amor. Só por amor. Jesus carregou uma cruz que não era dele, mas ele carregou porque ele nos amou. Isso eu não preciso nem dizer, né? Quantas referências na Bíblia fala sobre isso.
Jesus, ele veio por amor, viveu por amor e morreu por amor, ressuscitou por amor e está na glória por amor. Voltará por amor. Nos levará com ele por amor. E habitaremos com ele toda a eternidade por amor. E eu aprendo com o meu mestre aqui. Eu aprendo com o meu mestre. E nós deveríamos aprender com o nosso mestre. Existem cruz na vida, irmão, que a gente leva, que não é nossa. Eu tenho certeza. Ou será que eu estou sozinho nessa mensagem? Eu acho que eu não estou sozinho. Eu tenho certeza que tem vocês, meus irmãos, a todos. Tem cruz que você está levando que não é tua. Mas você está levando porque você ama. Talvez é o teu marido, talvez é a tua esposa, o teu filho, a tua filha, não sei. Alguém que você ama muito. E você está levando essa cruz por essa pessoa. Porque você quer o bem dessa pessoa. É verdade, mas eu oro, eu jejuo, eu busco, eu converso, eu choro por essa pessoa. Eu tenho esperança por essa pessoa, eu peço a Deus por essa pessoa. Sabe o que é isso, irmão? É amor. É uma cruz que não é tua. Alguém que deveria carregar a cruz dela, mas você faz questão de carregar por ela porque você ama essa pessoa. Existem cruz na nossa vida que a gente leva, que não é nossa, mas a gente leva porque a gente ama. Porque a gente quer o bem dessa pessoa. E a gente faz questão de levar. Eu vou levar essa cruz até o fim. Porque eu acredito que Deus vai me dar vitória sobre essa causa. Você entende, irmão? E essa cruz é difícil. Essa cruz pesa. Essa cruz é muito difícil. Porque ela é uma cruz que é por amor, não é nossa, nós não merecemos carregar essa cruz. Mas nós vamos adiante, nós carregamos essa cruz, porque nós queremos que aquela pessoa seja salva, seja curada, liberta, não sei. Que ela seja alcançada, não sei. Aí cada um pega a sua porção. Mas existem cruzes que nós carregamos, que não são nossas, mas é uma cruz que nós levamos por amor. Mas ainda há uma quarta pessoa que carrega a cruz, é o Cirineu. E o verso 22 diz que o Cirineu levou essa cruz. Aí é uma questão. Ele levou essa cruz porque ele mereceu? Não. Ele cometeu algum delito? Não. Ele levou essa cruz por amor? Porque ele queria a salvação da humanidade? Não. O Cirineu carregou essa cruz, sabe por quê? Porque ele foi obrigado. É que diz o texto 21, em Mateus, se você vê a referência de Mateus é fantástica. Diz que ele carregou a cruz, ele foi obrigado pelos soldados, os soldados o obrigaram a carregar a cruz. E aí ele carrega uma cruz que não é dele, ele carrega uma cruz que ele não merecia, que ele não cometeu nada para levar essa cruz. Ele leva uma cruz que não era por ninguém, não era por amor a ninguém, mas era uma cruz que ele foi obrigado a carregar. Irmão, Cirineu, ele estava ali para passar a festa da Páscoa. Ele não foi ali para carregar a cruz. Eu fico imaginando que Cirineu, uma manhã ele levanta, se arruma, fala para o filho dele, ó, Rufo, o Alexandre, é o seguinte, eu vou hoje lá em Israel, que é a festa da Páscoa, eu vou para lá. Hoje é festa, é maravilha, vamos festejar, vamos se alegrar, vai ser uma benção, a gente vai se alegrar lá, festejar bastante, é uma festa maravilhosa, vou para lá hoje. Aí ele se arruma, e o texto, olha o texto aí, irmão, verso 22, da onde ele estava vindo? Do campo. Então ele estava passando por ali. De repente, vem cá, vem você aqui, vem cá. Mas eu? Mas o que eu fiz? Pega essa cruz aí, leva essa cruz.
Mas não, eu não fiz nada. Leva essa cruz, rapaz. Ele foi obrigado a ler. Mas eu estou vindo do campo, eu estou indo para a festa. Leva essa cruz agora. E aí, eu vejo, irmãos, eu vejo que a cruz na nossa vida, que a gente carrega, que a gente não gostaria de carregar, não é nossa. Do nada, aparece uma cruz para a gente carregar. Do nada. Irmão, eu estava indo para uma festa, era a festa da Páscoa. Eu vinha do campo e aí aparece uma cruz para carregar. Do nada. Inclusive, nós estamos aqui no começo do ano, em janeiro. No começo do ano, no mês passado, em dezembro, irmão, no começo do mês passado, faz um mês, está fazendo um mês. Eu estava pregando numa igreja, e eu terminei de pregar, o telefone de alguém dos irmãos ali toca, recebe uma mensagem, o parente da pessoa tinha falecido. Uma pessoa veio para o culto, a pessoa veio cultuar, um culto que nem esse aqui. A pessoa cultuando, adorando a Deus, daqui a pouco recebe uma mensagem, fulano morreu. É uma cruz que aparece do nada, do nada. Em 2019, eu fui fazer um procedimento, que era um procedimento no nariz, né, para corrigir o septo, tirar a carne esponjosa. Procedimento comum, muita gente faz esse procedimento. Era dia 5 de janeiro de 2019. Fui fazer um procedimento simples, retirar ali a carne esponjosa, dar uma arrumada ali no nariz. Fiz o procedimento. Depois de 10 dias, o médico fala, vem aqui para o consultório, por favor, venha urgente para o consultório. Aí vai a minha esposa e eu vamos para o consultório. Chega lá, o médico dá um diagnóstico. Olha, você está com câncer na nasofaringe. Irmão, eu só fui fazer um procedimento. Eu só fui tirar a carne esponjosa. E saí de lá com câncer. Eu não fui fazer nada, eu só fui tirar uma carne esponjosa. E voltei de lá com um diagnóstico de câncer. Existe uma cruz no caminho, irmão, que aparece do nada para a gente carregar. A gente quer carregar? Não. É nossa? Não. Eu mereço? Não. Mas aparece. Infelizmente aparece. E essa cruz é perigosa, porque ela faz muitas pessoas questionar Deus. Mas Deus, por que Deus? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel, eu sou adorador, eu vou à igreja, eu estou ali, eu jejuo a hora, eu busco, eu procuro fazer as coisas corretamente. Por quê, Senhor? Não, aparece, é a vida. Tem cruz que vem e aparece, você tem que pegar e carregar e ir embora, não tem o que fazer. Em 2019, ainda no mesmo ano, em 2019, eu estava trabalhando e eu estava dando treinamento. E era o dia inteiro de treinamento. A cada meia hora saía um grupo, entrava outro, saía um grupo, entrava outro. E eu ali fazendo treinamento com o pessoal, no auditório ali fazendo treinamento com o pessoal. E entre o intervalo de um treinamento e outro, era o momento que eu ia ao banheiro, que eu ia beber água, que eu sentava para descansar um pouco, preparava o material para o próximo grupo que entrava. Eu ali, dando ali o treinamento, quando acabou, a turma saiu, e aí eu sentei um pouco, peguei o celular. Quando eu abri o celular, uma mensagem da minha esposa: sua irmã faleceu. Bom, do nada. Imagina, eu estou ali fazendo um trabalho, estou ali fazendo meu trabalho e do nada aparece essa cruz para levar. Acabou de falecer, sua irmã faleceu. Então, tem coisas, irmãos, na vida que a gente não fez, não passa porque merece, ou porque fez algo de errado, ou porque Deus está castigando, ou porque a gente
simplesmente é coisas da vida que vem. E essa cruz não tem jeito, a gente tem que carregar. Mas, irmão, para encerrar, existe ainda uma outra cruz. E essa cruz também é bem importante. Porque essa mesma cruz que o Cirineu carregou, que era uma cruz ruim, uma cruz que ele carregou porque ele foi obrigado a carregar, essa mesma cruz, o Cirineu não sabia. Ele não sabia. Mas essa cruz que ele carregou era a cruz de Jesus, era a cruz de Cristo. E quando o Cirineu carregou essa cruz, ele estava ajudando Jesus a cumprir o seu objetivo, a sua missão, o seu propósito. Essa cruz que Cirineu estava carregando era para dar condições para Jesus chegar aonde ele tinha que chegar. Essa cruz que Cirineu não queria, o Simão, eu estou falando Cirineu, que é a nação dele. Essa cruz que o Simão não queria carregar, essa cruz que o Simão não mereceu carregar, na verdade era uma cruz que estava ajudando a Jesus cumprir a maior missão da história, do universo, da eternidade, que era salvar toda uma humanidade. Você tem noção disso, irmão? E o que eu entendo com isso? Que tem cruz que não é nossa. Tem cruz que eu não mereço. Tem cruz que eu não estou fazendo por amor. Mas, se eu ajudar, se eu fizer, talvez eu estou fazendo um benefício, irmão, que eu não tenha nem noção do que eu estou fazendo. E aí essa cruz é uma cruz desafiadora. Sabe por quê? Porque é uma cruz que a gente às vezes não quer botar a mão. Fala, irmão, isso aí não é comigo, irmão. Deixa o pastor resolve isso aí. Deixa o pastor Moisés resolver, é com ele. Eu não estou nem aí, irmão. Eu só quero aqui ficar na minha, entendeu? Deixa o pastor resolve, deixa lá o irmão resolve. Deixa lá, eu não vou botar a mão não. Essa cruz não é minha. Mas, irmão, se de repente você se dispor a ajudar, talvez você está fazendo um bem que você nem imagina. Talvez o resultado de você carregar essa cruz, talvez o resultado é tão grande que você não tem ideia da ajuda que você deu. Então, quando apareceu uma cruz para carregar, pensa bem, analisa bem, porque de repente você está fazendo um bem para o reino, um bem para a família, um bem para o trabalho. Eu não sei, cada um pega a tua porção. Eu estou jogando assim a palavra porque eu não sei a vida dos irmãos. Mas eu tenho certeza que existe uma cruz. Eu tenho certeza que existe uma cruz que não é tua, que você não merece, que você não poderia, não deveria carregar e nem quer carregar. E nem quer carregar. Mas se de repente você falar, irmão, chega aqui, eu te ajudo a carregar essa cruz. Dá ela aqui que eu vou te ajudar, vem cá. Você não está conseguindo carregar, vem cá, deixa eu ajudar. Não é minha, eu nem queria carregar essa cruz. Mas vamos embora, vai, dá essa cruz aí, vamos embora que a gente vai chegar junto e você vai conseguir chegar lá. Vem lá, vamos pega a cruz aí, vamos carregar junto. Que lá na frente, aquilo que vai acontecer e eu vou te ajudar a acontecer. Está entendendo, irmão? Tem cruz, irmão. Tem objetivos na vida que só vão acontecer se a gente se dispuser a carregar a cruz junto. Caminhar junto. Está entendendo? Caminhar junto, carregar a cruz junto. Então eu queria deixar os irmãos pensando nisso. Será que tem alguma cruz aí que de repente você poderia ajudar alguém a carregar para que os objetivos sejam alcançados? Eu estou falando de igreja, estou falando de reino, estou falando de família, estou falando de parente, estou falando de trabalho, estou falando de o que você quiser colocar. Pega a tua vida, coloca nessa mensagem e procure saber
Qual é a cruz que eu estou me referindo? Que essa palavra está direcionada. Fiquemos em pé, queridos, vamos fazer uma oração. E eu já retorno a palavra. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que estivemos aqui. E quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Essa palavra nos ensinou que existem 4 cruzes que às vezes aparecem na nossa vida que nós temos que carregar. Às vezes é uma cruz que a gente carrega porque a gente mereceu. A gente fez o que era mal e a gente está pagando pelo que a gente fez. Uma consequência dos erros, das más decisões. Mas existe a cruz que nós carregamos que não é nossa, é a cruz do amor, é a cruz que nós temos que carregar porque nós amamos alguém e a gente quer que o bem dessa pessoa. Ou a cruz que simplesmente aparece em nossa vida, são coisas da vida que vêm e a gente não escolhe, a gente não quer, vem de repente e acontece. Então nos ajuda nessas cruzes, ó Pai. E se existir alguma cruz que eu tenha que carregar para ajudar o meu irmão, para ajudar a minha irmã, para ajudar a igreja, para ajudar o reino, para ajudar alguém da família, para ajudar a alguma coisa a acontecer, me mostra, Senhor, qual é a cruz que eu tenho que carregar. Se eu tenho que carregar alguma cruz para que os objetivos sejam cumpridos, para caminhar junto com meus irmãos, me ajuda a carregar essa cruz, ó Pai. Nem é minha, eu nem precisaria carregar, mas nós queremos carregar porque queremos ser úteis, queremos ajudar, queremos caminhar junto. Então nos ajuda a caminhar junto. Nós pedimos a tua graça e misericórdia. Pedimos ao Senhor, faz a tua obra, a tua vontade. Em nome de Jesus. E nos ajuda na cruz que encontramos no caminho. Em nome de Jesus. Eu peço a tua ajuda, Pai, na pessoa do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.